CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia! Estamos iniciando o CBN Universidade deste sábado. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica bem informado com as principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba. Quer saber o que é destaque por aqui? Tem oportunidade de pós-graduação pela UEPB em Saúde Pública e também de mestrado em Serviço Social. A gente traz os detalhes desses dois editais para você. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, crime e reconhecimento fotográfico. Vamos falar de saudade da atividade presencial na UEPB e como a pandemia afetou as relações na comunidade acadêmica. Tem dica de português com Denis Medeiros e uma entrevista sobre o Jardim Botânico da UEPB. Além disso, a gente fala sobre o programa de mobilidade internacional da UEPB que garante bolsa de intercâmbio para estudantes da instituição. E vamos trazer os detalhes do calendário acadêmico da Universidade Estadual da Paraíba e a data para a retomada das atividades presenciais em todos os campos. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E já iniciamos com oportunidade de mestrado em Saúde da Família pela Coordenação Acadêmica Nacional do Mestrado Profissional em Saúde da Família em Rede Nacional, que a UEPB e a Escola de Saúde Pública do Estado da Paraíba fazem parte. As inscrições estão abertas até o dia 14 do próximo mês. De acordo com o edital, estão sendo oferecidas 237 vagas que estão distribuídas entre as instituições associadas. Essa seleção é para formar nova turma que tem início no mês de agosto desse ano. Para os candidatos com vínculo com a UEPB, a inscrição deve ser feita através do e-mail prpgp@setor.uepb.edu.br. A seleção para o mestrado profissional em saúde da família em rede nacional será feita em 4 etapas: prova de inglês online, análise de currículo Lattes com caráter eliminatória, avaliação da carta de intenção e análise da proposta preliminar de trabalho. E a última etapa do processo de seleção será a prova oral. Esse programa de pós-graduação é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, no Ministério da Educação. Hoje em dia, a rede nacional, que é liderada pela Fiocruz, conta com 25 instituições associadas em 17 estados diferentes. A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 13 de junho, com um período de matrícula para os aprovados de 20 de junho até 20 de julho. Boa sorte para todos os candidatos. O edital completo você encontra no site uepb.edu.br, na aba de pós-graduação. Agora é hora de ouvir Luciano Nascimento. Se liga aí. Direito e Cidadania. Bom dia, ouvintes. E o tema de hoje é crime e reconhecimento fotográfico. Façamos uso aqui de uma das literaturas mais ricas da história das civilizações e com a geografia no mundo ocidental. Nos referimos aos romances, aos contos, à literatura do escritor tcheco Franz Kafka. Imagine, ouvinte, que em uma bela manhã de sol em Campina Grande, você prestes a se acordar, bate à sua porta e você vai atender. E são 2 policiais. Esses policiais perguntam se você é fulano de tal ou fulana de tal. E você diz que sim. Eles então dizem, você está preso, você está presa. Então você diz, preso? Por quê? Eles, não importa, você está presa. Eu cometi algum crime? Não importa, você está presa. Mas qual é o crime? Não importa, você está preso, está sendo conduzido à delegacia. Por isso passou o personagem do romance de Franz Kafka, Der Prozess, em alemão, o processo, o personagem do romance de Kafka, Joseph K., passou exatamente por essa situação. Ele então é levado à delegacia, é preso, responde a um processo e ao final é inocentado. Ora, o que esse romance tem a ver com o nosso tema? Tudo a ver com o nosso tema.
porque nós vamos falar de crime e reconhecimento fotográfico. São diversos os procedimentos para a produção de elementos de prova em uma investigação criminal quando há a ocorrência de um crime. Assim preceitua o artigo 226 do Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3689 de 1941. Então esses meios de produção de prova, ou para levantamento de elementos que conduzam à produção de prova, esses meios são oral, documental, material, etc. Mas há um procedimento que vem sendo adotado na realidade brasileira e em outros países do mundo, embora não haja uma legislação que regulamente o procedimento e, portanto, como ato de investigação por parte da Polícia Judiciária ou por parte do Estado investigador, que é o reconhecimento fotográfico. Mas a ideia de reconhecimento no próprio Código de Processo Penal é reconhecimento de pessoas e de coisas. Que o reconhecimento tem por finalidade a identificação de um sujeito ou de objeto através da palavra de vítimas ou testemunhas. Até aqui, tudo na normalidade. O passo seguinte é que denuncia o estado preocupante para a ideia de investigação constitucional, investigação criminal em obediência à Constituição, devido processo legal, contraditório, produção de provas lícitas, ampla defesa, etc., etc., que são princípios constitucionais de um processo penal de natureza jurídica acusatória. O reconhecimento fotográfico é um meio de produção de prova, que ainda não tem regulamentação, mas que tem sido utilizado pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. O reconhecimento fotográfico, como meio de prova, tem levado, inegavelmente, o Poder Judiciário a decisões desastrosas, a decisões danosas às pessoas e ao direito. No ano de 2021, em fevereiro de 2021, uma viatura policial chega ao Clube Náutico Capibaribe, no Recife, e pergunta-se quem é o senhor Paulo Mariano, que é o massagista do Clube Náutico Capibaribe. E diz que ele está preso, porque ele cometera um delito. E ele diz, como? Preso por crime, delito? O que eu cometi? O caso de Paulo Mariano é assustador. Na noite de Natal, dia 25 de dezembro de 2018, na cidade do Recife, no bairro de Joana Bezerra, 2 homens assaltam um transporte público, um ônibus. Dezembro de 2018. Passa 2019, 2020, chega 2021. E uma testemunha reconhece por fotografia, um sujeito que seria Paulo Mariano e que moraria em um determinado bairro do Recife. Paulo Mariano não responde a nenhum boletim de ocorrência, inquérito policial ou mesmo um processo-crime. Mas o delegado de polícia requer ao juiz a expedição de um mandado de prisão preventiva. O juiz emite o mandado de prisão e ele é cumprido e Paulo Mariano fica 23 dias na penitenciária de segurança máxima Everardo Luna, na cidade do Recife. Paulo Mariano mora na periferia do Recife e na noite de Natal ele estava com a sua família, confraternizando e com mais amigos. Fez postagens de foto num perfil de rede social que tem no Facebook, que comprovam, portanto, que Paulo Mariano não poderia ter estado no bairro de Joana Bezerra. E assim se comprova depois. Mas Paulo Mariano ficou 23 dias preso por um reconhecimento fotográfico por uma testemunha que estava no ônibus e que não correspondia a realidade alguma. Muito bem, um levantamento inédito feito pelo CONDEG, que é um órgão que reúne os defensores públicos de todo o Brasil e mais a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Esse levantamento revela que 83% das pessoas que são reconhecidas por fotografia são negras. Ou seja, de cada 10 pessoas reconhecidas por fotografia por ter cometido um crime, 8,3 são negras. E o perfil dessas pessoas negras são jovens, pobres, periféricos e negros. Ou seja, inventou-se um catálogo de suspeitos
por esses perfis: jovens, pobres, periféricos e negros. Nas delegacias, o reconhecimento passou a figurar como o único meio de produção de prova na investigação. O CONDEG, esse órgão que reúne todos os defensores públicos do Brasil e a Defensoria do Rio de Janeiro, emitiu um relatório que retrata a pesquisa entre os meses de junho, uma pesquisa entre os meses de junho de 2019 e março de 2020, em que o levantamento feito indica 58 erros sobre reconhecimento fotográfico. Todos no Rio de Janeiro. E todos os erros, as pessoas eram negras. 80% dos suspeitos negros. O relatório mais recente, que é de fevereiro de 2021, realizado em 10 estados da federação, em 10 estados do Brasil, 10 estados diferentes no Brasil, pelo período de 2012 a 2020, mostra em 28 processos, tendo 32 acusados, que 83% dos apontados como suspeitos são negros, pobres e periféricos. Nesse período, 90 prisões foram realizadas sem justa causa, sem elementos para justificar a prisão, que depois se demonstraram equivocadas, enganosas. Dessas 90 prisões, 78 pessoas eram negras, o que traduz um racismo estrutural nesse procedimento de investigação de produção de provas por reconhecimento fotográfico. A pesquisa informa um racismo estrutural inegável. No Rio de Janeiro, o vendedor de verdura, Anderson Amorim, ficou 1 ano e 3 meses preso porque foi a Ceasa comprar verduras para revender no seu bairro, na feira do seu bairro, e foi reconhecido como um sujeito de um determinado crime, quando ele nunca cometeu crime algum. Surpresa para 0 pessoas, Anderson Amorim é negro, é periférico e é pobre. A legislação brasileira no uso de reconhecimento fotográfico não tem previsão legal, não traz previsão legal. Existe o projeto de lei 676/21 no Congresso Nacional, que estabelece o seguinte: vedada a apresentação informal de fotografia em álbuns em delegacias para reconhecimento. O procedimento deve ser gravado entre delegado, agente de polícia e a testemunha que vai reconhecer. Levar aos autos todos os elementos antes de qualquer ideia de pedido de prisão. Tornar no reconhecimento pela testemunha e pelos agentes de polícia e pelo delegado de polícia a autodeclaração de pessoa, se é parda, é branca ou é negra, aquela testemunha, autoridade pública, delegado de polícia ou agente da polícia judiciária. A pessoa tem que reconhecer, se auto-reconhecer se é branca, parda ou negra. E, na hora que indicar o reconhecido, também apontar a autoridade policial, a autoridade, delegado de polícia, agente de polícia, apontar que a pessoa que está sendo reconhecida é negra ou não, é parda ou não, é branca ou não. Diz o PL 676/21. Medidas legislativas para minimizar essa prática de racismo estrutural que não abandona este país. Obrigada, professor Luciano. E sábado que vem tem mais. Vamos fazer nossa primeira pausa. No próximo bloco tem dica de português com Denis Medeiros e ainda vamos falar de saudade. É rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Voltamos com o CBN Universidade nesta manhã de sábado e com informação para você que é assistente social e pensa em fazer uma pós-graduação. É que tem edital aberto até o dia 31 deste mês para o programa de pós-graduação em Serviço Social do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEPB. O processo seletivo é para preencher 15 vagas para o curso de mestrado e as inscrições estão sendo feitas através do e-mail seleçãoppgss2022@gmail.com. É para esse endereço que os candidatos devem enviar todos os documentos exigidos no edital que você encontra no site da universidade, o uepb.edu.br. A seleção será feita de maneira remota e a previsão é que o resultado final seja publicado no dia 15 de março. E só reforçando, as inscrições estão abertas até o dia 31 de janeiro. A reportagem que vamos ouvir agora é da Estela Costa, com produção de Rubens Juan. Ela conversou com um comerciante que trabalha na UEPB e também com uma psicóloga sobre a saudade da rotina presencial deixada por essa pandemia. Vamos ouvir. Se engana quem pensa que a universidade é espaço apenas para ensinar e aprender. A função das instituições de ensino superior vai além do compartilhamento de conhecimento e da formação de profissionais. As universidades são espaços sociais que envolvem pessoas, sentimentos, objetivos e são fonte de renda para muitos profissionais. A universidade é uma comunidade não só acadêmica, mas uma comunidade de convivência humana, como explica a professora do Departamento de Psicologia da UEPB, Josevânia Silva. Uma das expressões que caracteriza a universidade é o termo comunidade. Frequentemente nós falamos a comunidade universitária, a comunidade da UEPB. E essa universidade, ela não inclui apenas, do ponto de vista das relações cotidianas ali naquele espaço, ela não inclui apenas docentes, discentes ou o corpo técnico administrativo, mas faz parte dessa convivência na universidade, todos os prestadores de serviços, as pessoas que ali possuem algum comércio, seja uma lanchonete, seja uma xerox, enfim. Na Universidade Estadual da Paraíba, assim como em outras instituições, além de estudantes e professores, tem vários personagens que compõem a cena e desempenham um papel fundamental no processo. Seu Epitácio Filho é um desses. Ele tem 56 anos e há 25 anos tem uma copiadora no Campus 1 da UEPB em Campina Grande. É muito tempo de história e de relação com a universidade. Minha convivência com a UEPB é uma convivência que você vai construindo através desse tempo todo. Um sentimento, um carinho muito grande pela instituição, da qual eu me sinto inserido e faço parte. Falou em UEPB, para mim, está falando como um membro da família muito importante. Mas a pandemia da Covid-19 comprometeu os laços construídos na instituição. Seu Epitácio da Xerox tem sentido muito isso após quase 2 anos de distância. Saudades nós temos muito, que a gente estava no dia a dia ali, todo dia via as pessoas, todo dia se comunicava, brincava e trocava ideia. Sinto sim saudade de professores, alunos, funcionários em geral. A psicóloga Josevânia analisa que essa falta de interação pessoal física contribui para uma série de dificuldades no enfrentamento à pandemia, que vai além da própria questão financeira. Cotidianamente a gente convive com diversas pessoas e assim são também as pessoas que estavam durante todo esse tempo na universidade acompanhando o cotidiano dos alunos. Então não tem sido fácil, inclusive do ponto de vista, além das questões financeiras, financeira e econômica, mas do ponto de vista também das interações, das relações. Ali o cotidiano, a troca de conversa com alunos, com professores, com a pessoa que chega, um outro que passa, enfim, gera-se um vínculo. E esse vínculo, ele é um vínculo de pertencimento, não só à comunidade, mas também de território, era o lugar de trabalho. O que todo mundo deseja agora é chegar logo a esse tempo de recomeço. O CONCEP já aprovou um indicativo de volta às aulas presenciais a partir do semestre 2022.1, que começa em maio. Com novas variantes como a Omicron, decisões como essa acabam ficando em xeque e essa indefinição é o que mais deixa a comunidade aflita, segundo a psicóloga Josevânia Silva. Então, a pandemia ela quebra essa relação e isso gera diversas repercussões. E para eles, além dessa repercussão afetiva, enfim, vem também as questões econômicas, financeiras. Então,
Não tem sido fácil. Há mais de um ano nessa situação e muitos até sem essa perspectiva de volta, que é um dos aspectos que mais dificulta ainda a vivência desse processo, que a gente não tem uma perspectiva de quando vai ser o fim disso, de quando vai se retomar a convivência, né? Enfim. Agora é aguardar para que a universidade volte a ser um universo físico com todos os que fazem parte da comunidade, convivendo conjuntamente no mesmo espaço, compartilhando experiências, conhecimento e boas conversas. Com produção de Rubens Juan, Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela Costa. E ainda neste sábado a gente fala sobre calendário acadêmico da UEPB e retomada das atividades presenciais na instituição. Agora a gente se liga nas dicas de português aqui no CBN Universidade. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Mais uma vez trazendo aqui algumas dicas da nossa língua portuguesa para o seu dia a dia. Inicialmente vamos falar do uso da palavra mesmo, que pode ser pronome, substantivo, adjetivo, advérbio e até conjunção. E aí, a depender da classificação, ela vai aceitar ou não a flexão. Vamos aos exemplos e às frases. Como adjetivo, nós estudamos na mesma sala. Nós estudamos nas mesmas salas. Então veja que aceita essa flexão. Nós moramos no mesmo andar. Então, tá vendo que sempre vai estar concordando? Como substantivo, por exemplo, o mesmo que eu disse a ela, também disse a você. Quer dizer, disse a mesma coisa. Então, veja que também existe aí uma flexão. Como, por exemplo, dar na mesma, dar no mesmo, na mesma, equivalendo a no mesmo estado, na mesma situação, certo? Já quando a gente utiliza a palavra mesmo com o sentido de próprio, atua como um pronome demonstrativo de reforço, e aí vai ser variável. Então, ela mesma, ele mesmo, elas mesmas, eles mesmos fizeram tal coisa. Já enquanto advérbio e conjunção é invariável, não aceitando a flexão. Então, por exemplo, essa nota é mesmo verdadeira, advérbio aí, tá? Não varia, fica só o mesmo. Mesmo triste, continuarei sorrindo. E isso aí é uma conjunção que também vai ser invariável. E por fim, a gente tem o uso do mesmo substituindo um pronome pessoal, que na verdade não deve acontecer. A gente vê muito, principalmente em petições, né, em alguns textos dos alunos também. Então veja, eu entreguei o documento ao assessor e o mesmo agradeceu. O mesmo ele não vai recuperar uma palavra, no caso aí o assessor. Então eu devo dizer, eu entreguei o documento ao assessor e este agradeceu, ou e ele agradeceu, tá? Para falar sobre a nossa segunda dica de hoje, eu preciso só lembrar dos pronomes pessoais, retos e oblíquos com vocês. Os retos são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Os oblíquos são mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, eles e elas. Beleza? E aí a gente tem que após a preposição entre, não pode ser utilizado o pronome pessoal reto eu, porque os pronomes pessoais, eles assumem a função de sujeito. E aí nós vamos utilizar o pronome pessoal oblíquo tônico mim, porque aí ele vai assumir a função de objeto indireto, que é o correto. Tudo isso para dizer que a forma correta é entre mim e você, entre mim, a senhora, entre mim e ti, entre mim e ele, entre mim e elas, certo? Não é entre eu e você, entre eu e ele, entre eu e ela, ok? A nossa terceira dica é para que você saiba se o correto é mais bem ou melhor. Na verdade, existem três regras: o uso opcional de mais bem ou melhor, o uso obrigatório de mais bem e o uso obrigatório de melhor. E aí, se a gente fala somente do uso obrigatório de mais bem, o resto a gente vai utilizar o melhor, tá? É bem simples. Na verdade, a gente vai utilizar o mais bem quando o advérbio mais modifica um conjunto indissociável formado pelo advérbio bem e o particípio do verbo. Então, olha só, ele é o mais bem educado. Então, o mais ele está modificando o bem educado, certo? Então, o advérbio bem e o educado, que é o verbo no particípio, ele é indissociável. E o mais ele está modificando, é o mais bem educado, porque possa ser que tenha o menos bem educado, o que é mais ou menos, né? Então, ele é o mais bem educado. Ele sempre foi o mais bem intencionado. Veja que tem um sentido só: bem intencionado, bem educado, bem sucedido. E aí o mais ele vai estar só modificando.
Nesses casos, a gente vai utilizar mais bem. Eu não posso dizer que ele é o melhor educado, ele é o melhor intencionado, certo? Quando tem o hífen, fica mais fácil de a gente entender. Quando não tem, a gente precisa entender o sentido da frase ali. Mas, para evitar o erro, recomenda-se que use sempre o mais bem antes dos particípios, certo? E aí, por fim, uma publicação que eu fiz lá no meu Instagram no dia 7 de setembro deste ano de 2021. Desde a famosa frase Independência ou Morte, faz 199 anos do Grito da Independência ou fazem 199 anos do Grito da Independência. Na verdade, quando o verbo fazer se referir a um tempo que já passou, a um tempo transcorrido, ele vai ser impessoal e por isso deve ser sempre empregado no singular. Ou seja, faz 10 anos que o conheço. Fazia anos que não o via. É isso, pessoal. Se quiserem acompanhar mais dicas de português, vão lá no meu Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's. Um abraço para vocês, bom fim de semana e vamos em frente. Obrigada, Denis Medeiros. E o quadro Português Sem Segredos volta sábado que vem, já com as dicas do professor Edson Tavares. É hora de intervalo, fica sintonizado com a gente que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade, já para falar sobre meio ambiente e em especial sobre o Jardim Botânico da UEPB. É hora da nossa entrevista desse sábado. E sobre o assunto conversamos inicialmente com o diretor do Jardim Botânico da UEPB, o Arnaldo Bezerra de Menezes. Arnaldo, conta pra gente como é formado o Jardim Botânico da UEPB. O Jardim Botânico da UEPB, denominado professor Ivan Coelho Dantas, está localizado às margens do açude de Bodocongó e compreende uma área de 10 hectares. Constitui esta área, área protegida, por coleções de plantas vivas cientificamente reconhecidas, organizadas, documentadas e identificadas, que tem por finalidade o estudo, a pesquisa e a documentação do patrimônio florístico do país, principalmente do bioma Caatinga, onde está inserido o nosso Jardim Botânico. E é constituído de alguns setores, o viveiro de mudas, que produz as mudas que vão ser trabalhadas e inclusive devidamente registradas, georreferenciadas, observada a fitossanidade dessas matrizes, como também o herbário, onde vão ficar a coleção botânica. Aí vem o xerofitário, que são o ambiente de espécies de caatinga mesmo, de semiárido, de deserto. Aí tem o orquidário e tem a farmácia viva, que vai trabalhar já com algumas espécies que trabalham no SUS. Essa farmácia viva, por sinal, ela está sendo reativada. Vai ter também uma ecoteca, que é uma biblioteca que vai ter publicações ligadas ao meio ambiente. Vai ter trilhas ecológicas, que serão em todo o espaço do Jardim Botânico, onde serão feitas caminhadas ecológicas, onde vai trabalhar a parte de educação ambiental. Nessas caminhadas serão todas orientadas. Vai ter um meliponário, onde nós vamos trabalhar a educação ambiental também com as abelhas, principalmente as abelhas sem ferrão. Vai ter um observatório de aves, onde nós fizemos um levantamento e já identificamos mais de 80 espécies de aves, inclusive até ameaçadas de extinção aqui na área do Jardim Botânico. Como o Jardim Botânico funciona como espaço de pesquisa para diversas áreas? O Jardim Botânico ele vai ser um ambiente privilegiado para a pesquisa, O nosso Jardim Botânico ele tem uma diferença dos jardins botânicos tradicionais, porque é um jardim botânico universitário. Então, a pesquisa, os estudos, ele tem uma ênfase maior no nosso Jardim Botânico. Inclusive,
nós já temos aqui escritos 9 projetos de extensões, né, que vão ser desenvolvidos. Agora, por conta da pandemia, a gente está trabalhando mais com estudos, com literatura, essas coisas todas, mas assim que as coisas forem voltando à normalidade, nós vamos fazer as pesquisas de campos. Quais características ecológicas ambientais podemos destacar no Jardim Botânico da UEPB? O Jardim Botânico da UEPB é um jardim botânico da Caatinga, né? Inclusive é o primeiro e o único jardim botânico da Caatinga devidamente credenciado do mundo. Então a gente vai trabalhar com outros biomas, mas o que vai caracterizar mesmo o Jardim Botânico são o trabalho com identificação, né, de espécies da Caatinga, principalmente aquelas que estão ameaçadas de extinção, as que estão na lista vermelha. Quais as espécies de plantas que a UEPB preserva nos hortos? No nosso viveiro de mudas, aqui da UEPB, é um viveiro devidamente credenciado junto ao Ministério da Agricultura e ao Renascem, Registro Nacional de Sementes e Mudas. Nós temos aqui mais de 80 espécies de plantas arbóreas, né, florestais, poucas ornamentais e pouquíssimas frutíferas, né? Nós trabalhamos basicamente, né, a grande maioria são espécies da nossa região, aqui da Caatinga, são espécies nativas da nossa região. Como a universidade vem contribuindo com a arborização de Campina e região? A Universidade Estadual da Paraíba, através do Programa de Arborização Adote uma Árvore, que foi criado desde 2007, né, ela já vem com uma grande contribuição com a distribuição de mudas. Eu acho que já atingimos mais de 200 mil mudas distribuídas em Campina Grande e região, né? Esse trabalho a gente faz aqui, nós recebemos escolas, né? Nós trabalhamos com várias escolas onde implantamos viveiros de muda para que a própria escola possa desenvolver essas atividades devidamente orientadas por professores aqui da universidade e por técnicos também que vão fazer o trabalho lá de coleta de semente, de beneficiamento de semente, de germinação, de repicagem, de distribuição de mudas e todas as orientações para que plante a muda certa, a árvore certa no lugar certo. Como as pessoas, a comunidade, pode ter acesso às mudas? A comunidade, como praxe, elas vêm aqui no viveiro, preenche um cadastro, nós temos um questionário que tem algumas perguntas que tem que ser feitas. Por exemplo, tem fiação elétrica na calçada que você vai plantar? Porque se tiver fiação elétrica, a gente já não pode plantar uma árvore de grande porte, tem que ser uma árvore de pequeno porte. Então, todas essas orientações para que plante a árvore certa, no lugar certo, são feitas aqui na hora da distribuição. Então, qualquer pessoa que vier aqui no Viveiro de Mudas da UEPB, aqui no Jardim Botânico, eles podem levar 2 mudas 0,800, né? Sem nenhum custo, eles levam e também junto todas as orientações para que eles possam escolher o local correto para que no futuro essa árvore plantada ela venha a ser a solução de muitos problemas e não criar mais um problema. Vocês fazem diversas ações educativas, não é mesmo? Como são elas? Isso era antes da pandemia? Nós já há tempo que nós já trabalhamos com muitas atividades educativas, como, por exemplo, no bairro da Glória, nós ficamos praticamente uma semana na comunidade, levando as informações, fazendo distribuição de mudas, distribuindo um panfleto informativo para que as pessoas saibam exatamente a espécie que vai ser plantada, para que elas possam ter um conhecimento da árvore que vai ser plantada. Né? Isso já faz tempo. E a pandemia realmente ela atrapalhou essas atividades, né? Mas a gente está produzindo do mesmo jeito, a gente está fazendo atividade em várias
comunidades. Agora mesmo acabei de vir fui dar um curso de arborização na cidade de Alhandra, também na cidade de Matinhas, na cidade de Santo André. Então, essas informações, para que haja uma arborização de qualidade, a universidade, através de Jardim Botânico, já vem fazendo, né, e através do programa de arborização Adote um Ave, já vem fazendo desde o início da sua criação. E o Jardim Botânico da Universidade Estadual da Paraíba tem várias parcerias com o Instituto do Semiárido e com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, por exemplo, e já é referenciado por instituições do segmento. O professor Elimarco Nunes, que é diretor adjunto do local, explicou para a gente sobre a abrangência e as referências do Jardim Botânico da UEPB. Vamos ouvir. Em relação à abrangência e amplitude do Jardim Botânico, na verdade ele não se restringe apenas aos campos da UEPB, né? Aos 8 campi da UEPB, né? Mas o Jardim Botânico, ele exerce ações que vão até além do estado da Paraíba. Mas nesse início das ações, estamos envolvendo ações principalmente no Campus 1 de Campina Grande, onde está a nossa sede, onde desenvolvemos projetos de extensão, né, nesse campus. Inclusive em outras cidades que não somente Campina Grande, né, como a cidade de Matinhas, a cidade de Pedra Lavrada e outras cidades circunvizinhas ao município de Campina Grande. E outra questão é que através dos nossos cerca de 9 projetos de extensão, nós conseguimos abranger diversas áreas nos diferentes campos da UEPB. Temos projeto de extensão, por exemplo, no campus 3 de Guarabira, no campus 6 de Monteiro, né? Então, o Jardim Botânico, ele tem no seu regimento, especifica que ele deve ter uma abrangência maior possível, né? Mas, inicialmente, através dos projetos de extensão, conseguimos abranger várias cidades também em que estão localizados esses campos. Apesar de ser um jardim botânico recentemente criado, ainda estamos em fase de estruturação, mas já conseguimos importantes avanços. Primeiramente, o reconhecimento pelo município de Campina Grande, que é muito importante, essa delimitação da sua área. Segundo, já estamos inseridos nos principais órgãos que representam e aglomeram os jardins botânicos, tanto a nível nacional, como é o caso da Aliança Brasileira de Jardins Botânicos e da Rede Brasileira de Jardins Botânicos. Isso é muito importante, esse respaldo nacional. E também temos um respaldo internacional, através da Rede Sul-Americana de Jardins Botânicos e do Botanic Gardens Conservation International, BGCI, que é uma instituição global, né, que tem sede em Londres e que engloba cerca de 300 jardins botânicos pelo mundo, e que é uma instituição que lida com essa riqueza natural, principalmente representada pelos jardins botânicos. Recentemente, fomos agraciados com o selo conferido pelo BGCI. Então, estamos nessa constante estruturação do Jardim Botânico. Ele ainda não está aberto ao público, né? Fazemos algumas atividades de educação em saúde, de educação ambiental, recebemos algumas faculdades, mas devido também à pandemia, ainda não estamos abertos ao público, porque estamos, como eu falei, em estruturação. O professor Eli Marcos é ambientalista, biólogo e farmacêutico. Obrigada pela colaboração de vocês com o CBN Universidade deste sábado. E vamos de intervalo rapidinho. Daqui a pouco estamos de volta para falar sobre o Programa de Mobilidade Internacional da UEPB, que tem possibilitado intercâmbio para estudantes da universidade. Fica sintonizado com a gente aqui na 103.5. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta para falar sobre o PROMIN,
que é o projeto de mobilidade internacional da UEPB. Essa iniciativa proporciona intercâmbio com bolsa para estudantes da Universidade Estadual da Paraíba em vários países. A reportagem é do João Paulo Cardoso. Vamos ouvir. A Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB, através do Programa de Mobilidade Internacional, o PROMIN, tem proporcionado oportunidades de intercâmbio para estudantes de graduação que desejam adquirir conhecimentos e experimentar novas culturas. De acordo com o edital do PROMIN, a cada ano, 10 alunos são contemplados com o intercâmbio, podendo optar por mais de 30 instituições internacionais, localizadas na América Latina, Estados Unidos, Europa e Timor-Leste. O hoje jornalista José Ricardo Júnior teve a oportunidade, enquanto estudante de jornalismo pela UEPB, de fazer intercâmbio através do programa. Depois de passar pela seleção, ele foi para Portugal e estudou na Universidade de Coimbra por 6 meses. Essa foi a realização de um sonho pessoal e uma experiência transformadora. Quando eu entrei na UEPB, a primeira coisa que eu fiz foi procurar saber qual era o setor responsável por oferecer essas bolsas de estudos internacionais. Foi quando eu conheci o trabalho desenvolvido pela CORE e aí eu passei a acompanhar diariamente as redes sociais da CORE, o site da UEPB, sempre buscando as seleções que estavam abertas e que eu poderia me inscrever para realizar esse sonho. Numa dessas pesquisas, eu acabei me deparando com o PROMIN, que até então era um programa pioneiro e financiado com recursos da própria UEPB, e aí eu fiz a seleção, que era composta por 3 etapas: análise do CRE, análise do currículo Lattes e também uma entrevista, e fui um dos 10 aprovados. Sem dúvida alguma, foi uma experiência muito transformadora e enriquecedora a nível pessoal, profissional e acadêmico. Nos 2 anos de PROMIN, 20 alunos foram beneficiados com o programa, mas a chegada da pandemia atrapalhou todo o planejamento acadêmico de mobilidade, no qual foi necessária a adoção de novas medidas, como o intercâmbio virtual, como explica o coordenador da CORE, Cláudio Lucena. O que ganhou muito espaço ao longo desse ano foi a mobilidade virtual, os programas de intercâmbio virtual. Aí isso disparou. Nós temos hoje, a rigor, qualquer professor de graduação em condição de colocar os seus alunos de graduação em contato com outro colega de outro país, né, em experiências remotas. Isso a CORE também tem promovido e a gente quer que isso aumente bastante, porque esse sim é um programa sustentável, né? A gente consegue fazer isso para escalar praticamente sem limite, enquanto a mobilidade será sempre limitada, porque o custo de passagens aéreas de estadia, sempre é relativamente alto. A UEPB fez um esforço muito grande nos primeiros 2 anos de PROMIN, mas executou esses programas. Assim que as coisas de mobilidade estiverem retomadas, a gente pretende também retomar. Além de Portugal, o UEPB mantém parcerias com 30 universidades internacionais, de países como Espanha, Peru, Colômbia, Chile e Argentina. Os estudantes da instituição selecionados pelo PROMIN podem escolher o destino ideal para o intercâmbio. O responsável pela CORE diz que a experiência também auxilia no aprendizado efetivo do novo idioma. A gente não precisa ter esse nível de excelência em idioma para aproveitar um intercâmbio em um país estrangeiro. A comunidade acadêmica sabe dessa dificuldade, percebe isso, né? Então, assim, com uma certa fluência, com um pouco de desenvoltura, a gente já consegue aproveitar essas oportunidades. Mas, de novo, português e espanhol, por mais que estejam próximos da gente, não atendem todos os critérios. E ciência internacional depende de língua inglesa. Nós não criamos a regra, né? A gente acha que o mundo precisa ser mais multilingual, trabalhamos por isso, exigimos esse espaço toda vez que é possível, mas tem hora que a gente precisa ser pragmático. Por exemplo, as maiores oportunidades científicas do mundo estão para quem conhece língua inglesa. A experiência vivenciada por Ricardo Júnior foi uma oportunidade de trocar conhecimentos e experiências com pessoas de diferentes nacionalidades, o que fez o estudante expandir horizontes e compreender um pouco mais a respeito da profissão de jornalista. Se você pensa em ser um intercambista pela UEPB, ele te dá algumas dicas. O conselho que eu dou para quem quer fazer um intercâmbio é: se prepare. O intercâmbio é uma construção, é um processo que exige muito foco, determinação, muito estudo, muita dedicação.
É preciso se despir dos seus preconceitos, dos seus julgamentos, das suas visões de mundo, para que você fique aberto ao espanto, para que você possa ser preenchido pelo universo que é o outro. Somente assim o intercambista poderá viver a experiência mais enriquecedora da vida dele. E para você que é estudante da Universidade Estadual da Paraíba e deseja ter mais informações sobre os editais de intercâmbio, é só acessar o site da instituição, que é o epb.edu.br/core. Você também pode seguir o Instagram da Coordenadoria de Relações Internacionais, @core_UEPB. João Cardoso, para o CBN Universidade. Obrigada, João Paulo. E a gente fala agora sobre o calendário acadêmico da UEPB, que está com retomada das aulas do período 2021.2, agora para fevereiro. Ainda na modalidade remota para os componentes teóricos, mas já com previsão para a volta presencial na UEPB. Sobre o assunto, quem fala para a gente é o pró-reitor de graduação, Eli Brandão. Vamos ouvir. Em síntese, o que ocorre? A UEPB já voltou presencialmente, com todos os componentes práticos, desde abril. Atualmente, o ano inteiro do segundo semestre de 2021, os componentes práticos estão funcionando presencialmente. A partir de fevereiro, estarão funcionando todos os componentes práticos, e isso significa praticamente os cursos de saúde, todos eles, e alguns de engenharia, vai continuar de forma prática, mas além disso eles vão acrescentar em fevereiro os componentes teóricos e mais outros cursos que vão começar também em fevereiro, continuar o semestre de forma presencial, os componentes teóricos. Então, agora em abril voltamos todos os componentes práticos e teóricos de forma presencial. Então, isso é apenas para ressaltar que sempre que se fala, quando é que a UEPB vai voltar, aí eu sempre quero ressaltar isso, que a UEPB já retornou de forma presencial desde abril, agora em novembro, de agosto até novembro, ampliou todos os componentes práticos de forma presencial. Vai em fevereiro, além dos práticos, alguns cursos vão voltar também com os teóricos, e aqueles que voltaram só com os práticos vão voltar com práticos e teóricos. E em abril voltamos todos, se não tiver nenhum agravamento na pandemia, se não houver decreto do governo do estado, voltamos todos presencialmente. Então, é preciso ressaltar que se trata de uma retomada gradativa. A UEPB vem retomando as atividades presenciais gradativamente, com os práticos e depois com alguns teóricos, e em abril com todos os teóricos e práticos. Obrigada, professor Eli Brandão. E de acordo com o calendário acadêmico divulgado pela Pró-Reitoria de Graduação da UEPB, o período letivo em andamento, o 2021.2, segue até o mês de março deste ano. Em abril, tem início do período 2022.1. E só lembrando que a instituição segue no período de férias coletivas até o dia 31 desse mês. E assim a gente encerra mais um CBN Universidade deste mês de janeiro. Agradecemos a sua companhia toda manhã de sábado aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. O CBN Universidade é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a rádio CBN Campina Grande, que possibilita espaço prático de radiojornalismo para futuros profissionais da área. Essa é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A apresentação deste sábado foi comigo, Natasha Leone. Na reportagem tivemos o João Paulo Cardoso e a Estela Costa. Nossos colunistas, Luciano Nascimento e Denis Medeiros. Com edição e finalização de Apolo Ricarte e Isis Coelho. Direção de Hipólito Lucena. A gente está de volta sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã. E só lembrando que a partir do meio-dia, o programa deste sábado já vai estar disponível na TV UEPB no YouTube. Fique esperto que a gente se encontra. Até semana que vem. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.